Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana e bem-vindos a mais um vídeo. A Era Mayhem infelizmente acabou. Vocês viram aí a minha reação, minha última reação aí no que eu fiz no canal com o especial do Mayhem Wrecking, né? Então assim, foi muito emocionante. Eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês se vocês ainda não viram. Mas esse vídeo é um vídeo diferente que eu decidi fazer pra gente matar um pouco da saudade e pra gente também ver, né, tudo que a Gaga passou, tudo que a gente viveu nesses 18 anos de Little Monster, né? Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Muito prazer, eu sou a Luana, faço conteúdo sobre a Lady Gaga e cultura pop no geral, mas o foco principal é sempre Lady Gaga aqui. Deixe seu like que ajuda muito na divulgação e venha fazer parte da nossa comunidade. Eu separei pra vocês aqui um vídeo de rewind. A gente vai repassar pelas eras da Lady Gaga e no final de tudo isso eu vou dar o meu veredito e a gente vai ranquear as eras e decidir qual é a melhor era da Lady Gaga. Então para isso eu criei uma tier list que eu já vou mostrar aqui para vocês, mas basicamente a gente vai olhar para trás para tudo que a Lady Gaga lançou até então, todas as eras, e aí no final a gente vai decidir qual foi a top de todas. O que eu criei foi o seguinte: eu quis fazer algo inspirado, obviamente, na Mother Monster, inspirado em vocês, o que vocês já escreveram aqui pra mim no canal, nos comentários, e baseado no meu conteúdo mesmo, sabe, da minha estética. Então, com isso, eu criei algumas categorias que se chamam elas Mãe de Todas, que é onde vai ser aquela era top, absoluta, sem defeitos. E aí temos o Chorei no Meio do Mercado. Eu gostei muito dessa daqui porque eu lembrei que tinha algum comentário, eu não me recordo qual, nos meus vídeos, que falaram sobre isso. Ah, eu chorei, que não sei o que, com as reações aqui que eu fiz no canal. Essa categoria, ela é muito especial porque ela vai englobar o ápice da emoção. É aquela que vai mexer com o coração da fanbase. Então, se tem alguma era que mexeu com o coração da fanbase ou com o seu coração, essa é a categoria Chorei no Meio do Mercado. Aí temos outra categoria que é o art pop que deu certo. Essa é a categoria que vocês vão colocar, ou no caso eu também, é aquele caos conceitual que experimenta tudo que a gente ama. É o art pop que deu certo. Aí temos a categoria Cura dos Traumas, que é aquela fase mais limpa, mais assim, que a Gaga tava numa era mais clean, digamos assim. Não tem todo aquele caos do nosso favorito, mas era uma fase mais gostosinha, mais tranquilinha que tivemos aí da Lady Gaga. E aí a última categoria é a que poderia ter sido 1,5. Essa categoria é aquela que, tipo, faltou algum temperinho ali. E o que a gente não se conecta tanto. Então, em alguma era que você acha que foi incrível, mas que poderia ter sido mais, assim, o que faltou. O que faltou nela. Ou, assim, só não te conectou tanto quanto as outras, tá ligado? Então, essas são as categorias. Mãe de Todas, Chorei no Meio do Mercado, o art pop que deu certo, Cura dos Traumas e poderia ter sido 1,5. Então, aí antes da gente começar, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha tier list. Ela ficou desse jeito. Eu achei muito bonitinho, né, e tal. E aqui embaixo vocês podem ver que tá todas as eras da Gaga. Eu fiz questão de colocar as eras de jazz, no caso, Tic to Tic e Love for Sale, porque são eras mesmo, né? A Gaga fez turnê e tudo mais, então são eras. E aí a gente vai fazendo assim, conforme a gente for conversando e for dando veredito, eu simplesmente arrasto pra algum lugar aqui elas assim, beleza? Aí a gente vai fazendo assim e no final a gente vai ver como que fica essa tabela. A gente precisa começar com a era The Fame, que nos trouxe a Lady Gaga. A gente conheceu a Lady Gaga através de The Fame, um dos álbuns mais icônicos da carreira dela, né? Não tem nem como falar de Lady Gaga sem falar de The Fame, né? E eu lembro muito bem de como que foi naquela época. Eu sou velha, gente, então eu sou da época de The Fame. Eu cresci junto com a Lady Gaga, conheci a Lady Gaga em 2008, assim que ela
lançou o primeiro álbum dela, né? Onde você estava quando lançou The Fame, da Lady Gaga? Você já era nascido? Você já conhecia Lady Gaga? Você conheceu ela pelo The Fame? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber, faça essa reflexão aí pra você. E se caso você não era nascido ou não conheceu a Lady Gaga nessa época, imagina como seria você conhecer ela nessa época, você estar vivo naquela época, né? Eu quero fazer essa reflexão com vocês. Eu que vivi essa época, eu estava na escola, estava acho que entrando pro ensino médio, mais ou menos. E assim, foi uma das fases, não, entrando pro ensino médio não. Eu estava no fundamental. Conhecer a Lady Gaga naquela época realmente fez com que o meu mundo mudasse, sabe? Porque, obviamente, quando a gente tá na escola, a gente tem os conflitos da escola, a gente tem os famosos bullying e encheção de saco. Então, assim, realmente eu me sentia muito sozinha, sabe? Eu sempre fui aquela garota de ter poucos amigos. Então, quando surgiu a Lady Gaga na MTV, assistia os clipes lá, que foi a era dos clipes também, eu comecei a ver um outro lado, sabe? Porque eu sempre me senti muito sozinha e muito diferente. Eu não era o padrão das escolas e das creches, né? Porque eu cresci em creche também. Eu sempre fui a garota esquisita, a que andava com o moleque, a que fazia arte, e muita arte, inclusive. Então, assim, eu nunca me senti, assim, do padrão, igual as meninas do colégio que sai, senta e só faz a lição de casa normal ali, sabe? Eu aprontava. E eu olhava, tipo assim, eu não era normal, sabe? Pra uma criança barra adolescente, vai. Então, assim, quando eu descobri a Lady Gaga, que foi nessa era, abriu as portas pra mim. Eu consegui olhar e falar, tá, existe gente mais louca do que eu. Existe gente mais louca do que eu e existe gente diferente. Tipo, fora desse mundinho aqui de escola, sabe? Então, por conta dela, eu consegui abrir essa minha mente pro extraordinário mesmo, né? Pra arte, né? Porque eu sabia que eu fazia arte, arte mesmo de aprontar, mas eu sabia que tinha alguma coisa por trás ali, eu só era incompreendida. A minha criatividade estava sendo impedida de ser explorada mesmo ali, né? Era uma época que eu questionava muitas coisas, assim, sabe? E aí pronto, Lady Gaga apareceu pra, assim, virar meu mundo de cabeça pra baixo. Aí quando eu descobri que é possível ser diferente e tá tudo bem ser diferente, aí ninguém me segurava. Aí eu comecei a explorar mais essa minha criatividade, essa minha arte, né? Então eu aprontava, gente. Eu confesso que eu aprontava bastante, tá? Tenho até dó da minha mãe, porque eu dava muito trabalho pra ela. Era só uma criança querendo explorar a criatividade que tava aqui na minha cabeça, de alguma forma. Seja matando aula, seja, não sei, cortando a calça no meio da sala. Enfim, com a Gaga, eu senti que explorar tudo que via aqui na minha cabeça era possível, sabe? Mas agora falando um pouco sobre essa era, porque ela realmente foi mais do que um disco de sucesso. Ele foi simplesmente um fenômeno cultural e que redefiniu completamente a indústria da música. Além disso, foi da moda e da estética da cultura pop também. Ela revolucionou o pop e o jeito de fazer música daquela época. Essa era simplesmente foi uma crônica sobre essa obsessão que a sociedade tinha com as celebridades, tanto com a riqueza, tanto com essa arte pop. E a genialidade da Gaga foi simplesmente incrível. Ela cantar sobre se sentir famosa muito antes dela saber que iria virar famosa globalmente. Tudo fala sobre fama, tudo fala sobre se sentir famosa e querer fama e vida de glamour e tudo mais. Tanto que ela realmente é à frente do tempo dela, fazendo uma estética visual muito marcada por óculos escuros e brilhosos, com muitas coisas futurísticas, né? Telas digitais, quem lembra daquele teaser dela com óculos escrito The Fame, Lady Gaga? Era um negócio bem futurista, assim. E as famosas roupas geométricas, né, com latex, aquelas com disco. Então, assim, foi incrível. Ali ela realmente explorou toda a criatividade que ela tinha desde a escola. É o que eu falo, gente, desde a época da escola ela sempre foi
muito criativa e muito pra frente do seu tempo. Ela adorava fazer essas coisas, fazer essas artes. Sem contar que ela fazia muita homenagem também pra artistas que sempre foi as referências da vida dela, né? Como aquele raio de The Fame que a gente ama, que é uma clássica referência pro David Bowie, né? Ali que ela criou a House of Gaga, ou acho que até um pouquinho antes, mas a gente já conseguiu ver, né? Ela já nos introduziu a House of Gaga, que é a equipe própria dela, né? Criativa, de bastidores, tudo bem teatral, né? As apresentações dela. Então eles eram responsáveis por fazer todos esses, os figurinos, os cenários, tudo que englobava essas partes teatrais no palco da Gaga, nas apresentações dela. Sem contar que a gente teve também os hits icônicos, né? Que transformou a indústria da música com Just Dance, Poker Face, Paparazzi, Love Game. É muito difícil não tocar meu coração, porque como eu falei, é a era que me introduziu a Lady Gaga, então assim, eu sempre vou ter um carinho muito especial por essa era. E é uma era que, tipo assim, tem tudo isso daí por uma pessoa que, tipo, não tinha nem verba direito, sabe, pra fazer. Ela tinha um sonho, como ela falou, um sonho, um microfone e um sutiã de disco na mão. É isso, acabou. A incrível genialidade dela e persistência dela de querer, de batalhar pelo sonho dela, né? Então isso, pra mim, que é o genial de todo essa estética e essa era. Essa era fez com que ela estabelecesse a identidade visual dela, principalmente como performer e artista visual. O que é mais incrível é que, tipo, a Gaga, ela não queria ser apenas uma cantora de rádio. Ela uniu o pop comercial e a arte performática. E uma dessas artes é a performance de Paparazzi no VMA. Tão icônica, tão, assim, falada, que, assim, hoje todo mundo lembra. Ela revolucionou também toda a estética e toda a indústria das performances e das apresentações. Foi um marco, principalmente no VMA. Ela literalmente parou todo mundo quando ela sangrou ali no meio de todo mundo, simulando, né, essa destruição provocada pela fama. Chocou muito o público e provou mesmo que ela é uma força artística e ousada e imprevisível. Sem contar que ela revolucionou também a sonoridade da música pop daquela época. Porque em 2008 a gente não tinha tudo isso daí. Em 2008, o top das paradas das rádios era R&B, hip hop, então a gente não tinha o pop das paradas americanas, que eu falo, né? Só que aí ao lado do Red One, né, que é o produtor musical dela, que tá com ela há anos e anos, e aí junto com ele, eles trouxeram esse ritmo de synth pop, que é da Europa, né? O synth pop da Europa com esse eletropop. Essa transição abriu as portas para que a música eletrônica dominasse o pop global pelos 5 anos seguintes. E claro, os números recordes estrondosos que a Lady Gaga bateu e muito, e continua batendo, né? Spin the Record, baby! The Fame simplesmente transformou a Lady Gaga, uma garota de Nova York, que era totalmente desconhecida, em uma super estrela global em questão de meses. Gente, The Fame vendeu cerca de 15 milhões de cópias pelo mundo. Rendeu a Gaga 2 prêmios no Grammy como melhor gravação de dance para Poker Face e melhor álbum de eletrônica dance. E quebrou muitos recordes de paradas na Billboard. Então, assim, Spin the Record, baby, com certeza. Com essa era, a Lady Gaga provou que não foi só um simples sucesso de um hit só, mas sim uma grande estrategista brilhante que sabia exatamente como capturar a atenção do mundo. Ela pavimentou todo o caminho dela com essa consagração própria, logo em seguida com a expansão de The Fame Monster, que a gente já vai falar sobre ele, e com o sucesso estrondoso de Bad Romance. Sendo assim, a era The Fame vai ficar na minha tier list com Chorei no Meio do Mercado. Gente, não tem como. A era The Fame, ela realmente tem o meu coração, tá gravado aqui, marcado, bonitinho no meu coração. Ela é muito importante pra mim. Fez com que me introduzisse a Lady Gaga e eu sou muito feliz com esse álbum, assim, demais. Então ele tem o meu coração e ele vai ficar como Chorei no Meio do Mercado. Eu tô bem preocupada porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, que só meu bruto em um álbum tá dando 34 minutos, então assim, espero que vocês
aguentem aí o vídeo grande, tá? Porque vai ficar, são várias eras, né, gente? Se na era The Fame a gente já foi apresentado, né? O mundo já conheceu a Lady Gaga como uma estrela pop ambiciosa, em The Fame Monster ela simplesmente consolidou seu status como um verdadeiro mito da cultura pop. Ele foi realmente originado para ser um relançamento com 8 faixas. Então ele é como se fosse uma continuação do The Fame, sabe? Ele se tornou uma era bem icônica, só que mais sombria e teatral, porque a gente tinha a fama, né, da Lady Gaga em The Fame, só que aí no The Fame Monster ela vai mostrar os lados obscuros da fama. Por isso que a gente tem The Fame Monster, o monstro da fama, que eu já falei aqui no canal, eu já fiz vídeos sobre as curiosidades do álbum The Fame Monster. Então assim, vou deixar aqui linkadinho pra vocês irem lá conferir. Vou deixar também da playlist, porque eu fiz uma playlist com todas as eras, acho que quase todas as eras, porque na época acho que eu fiz até cromática, se eu não me engano. Preciso voltar a fazer mais, inclusive. Então ela trouxe esse lado mais sombrio e teatral, né, como uma continuação do The Fame, que seria esse lado mais obscuro da fama, o ápice artístico da carreira dela, e foi considerado por muitos fãs, críticos principalmente, né. Como eu já tinha dito nesse vídeo aqui, que tá linkado pra vocês, as curiosidades de The Fame Monster, a Gaga já tinha nos dito que cada música ele revelava sobre um monstro da fama. Então a gente tem Alejandro, a gente tem Dance in the Dark, a gente tem Bad Romance e muitas outras, né, que ela já tinha dado entrevista falando que era esse lado mais sombrio mesmo e que lidava com esse monstro interno que ela tinha mesmo que lidar com ele no meio da estrada. Então assim, por mais que a fama seja boa, ela nos mostra todos os demônios que ela teve que enfrentar na estrada durante a carreira dela, né? Eu acho muito lindo como ela faz essa transição incrível para tudo que ela vive mesmo, assim, sabe? Ela tá vivendo a fama, mas ao mesmo tempo ela tá vivendo o lado sombrio da fama, né? E aí ela mostra isso tudo pra gente. Então isso é o que eu acho mais genial dela, sabe? Além dela estar vivendo isso, ela nos mostra isso. Porque assim, nem tudo são flores, né? Às vezes a gente olha um artista e fala, nossa, que vida perfeita. Mas não, tá longe de ser perfeita. Tem vários erros, vários problemas, assim. Inclusive infelizmente, tem muitos artistas que acabam tirando a própria vida, né? Mas enfim, foi a era das perucas icônicas, gente, eu amava aquelas perucas incríveis, maravilhosas, aqueles figurinos pesados que ela usava, né, que era tudo da moda do Alexander McQueen. Então assim, uma das eras que eu mais gosto era por conta desse estilo visual, dessa estética visual, pesadas que quase não aguentava a própria Lady Gaga ali, mas ela tava usando, ela tava de pé usando. E foi nessa época também que eu acho muito bacana que a Lady Gaga nomeou a gente como os Little Monsters. Então foi nessa época que nasceu a fanbase, né? Ela literalmente nomeou a gente como os pequenos monstrinhos dela. E essa garra, que inclusive eu tenho aqui, ó, esse gesto de garra virou o símbolo oficial da fanbase e a gente usa até hoje. Eu amo essa era porque foi literalmente a era que a Gaga começou a trazer algo mais cinematográfico. Os vídeos, clipes, eles deixaram de ser apenas musicais e realmente começaram a virar uns curtas cinematográficos mesmo, onde ela contava uma história em cada videoclipe. E claro, né, gente, pra quem ama cinema, como eu, e ainda mais estudante de cinema, ama o videoclipe de telefone, né? Porque é uma vibe muito Tarantino, sabe? E ainda tem participação da Beyoncé. E ali já mostrou pra gente que a Lady Gaga não dá ponto sem nó e não tá pra brincadeira. Eu acho essa era muito importante também na vida, né, da carreira da Lady Gaga e na indústria. Ela literalmente transformou a moda, sabe? Ela realmente mostrou que a moda não era só passageira e acabou se tornando essa força revolucionária. Quem lembra do impacto cultural que teve o vestido de carne? O vestido de carne, gente, ele foi uma crítica social, tá? Tem muita gente que acha que foi só encenação, foi só querendo se aparecer, mostrar e tudo mais, mas na verdade foi um protesto. Sem contar que ela dominou mais uma vez o VMA, levando 8 estatuetas pra casa, né? Inclusive eu tenho muitas saudades de quando a Gaga dominava e reinava qualquer premiação aí da indústria da música e levava todos os troféus pra casa. Eu tenho muita saudade disso, sabe? Claro que ela deixou um recado ali, né? No VMA. Um recado muito claro de que ela controlava a narrativa da mídia e usava a moda como esse protesto político e declaração desses direitos civis. A Gaga, como eu falei, nunca faz nada só por fazer. Sempre tem uma história, sempre tem
um plus, sempre tem algo pra contar ali. Aí tivemos a consagração também de Bad Romance. Ele não só dominou as paradas musicais, como ele se tornou o primeiro da história a ultrapassar todas centenas de milhões de visualizações no YouTube. Ela redefiniu totalmente o papel dos videoclipes naquela época. Totalmente. E aí a gente teve a turnê de The Monster Ball. Eu amo essa turnê, eu sou apaixonada. Ela se tornou, né, uma das turnês mais lucrativas para Lady Gaga e muito bem aclamada. O show era extremamente teatral, contava com uma narrativa de autodescoberta e trazia esses elementos de terror, como aquele monstro de gigante, né, marinho do palco, que ele se chamava Anglerfish. Essa turnê ela consolidou a Lady Gaga como uma das melhores artistas do palco para sua geração, assim, sabe? Foi incrível, gente. Nessa era também que ela começou a ganhar mais esse respeito, né? Pelos críticos, recebendo muitos prêmios. Ela garantiu mais 3 Grammys, incluindo de melhor álbum pop vocal e uma indicação também pelo prêmio do melhor álbum do ano, que é o mais cobiçado, mas ela infelizmente não levou. Foi nesse momento que a crítica parou de vê-la apenas como uma máquina de fazer hits. E aí passaram a respeitar ela, né, como compositora, como musicista e essa visionária conceitual que a Lady Gaga já provou pra gente que é e muito. Sendo assim, eu vou colocar The Fame Monster na categoria de art pop que deu certo. Porque tem conceito, tem caos, tem tudo, assim, sabe? E claro, a gente não pode esquecer, né, do Born This Way, esse maravilhoso. A Gaga entregou tanto movimento político, social, cultural, que é até difícil falar sobre, porque é uma coisa mais linda do que a outra, entendeu? Em Born This Way foi o momento que a Gaga pegou todo o poder que ela tinha no topo do mundo e transformou nesse manifesto de amor próprio, com aceitação, ativismo e especialmente para a comunidade LGBTQIAPN+. Esqueci alguma coisa? Perdão. Born This Way fez com que ela trouxesse, né, depois de The Fame Monster, aquele caos sombrio da alta costura. Nesse ela já trouxe aquele caos da musa alienígena e motoqueira, religiosa, então teve de tudo. O conceito misturava ficção científica, iconografia religiosa, o rock dos anos 80 que a gente tanto ama e o nascimento de uma nova raça humana livre de preconceito. Eu acho que foi a era que a Gaga mais explorou o lado criativo dela, sabe? Então ela nos trouxe aquelas próteses faciais que eu amo, sou apaixonada, e que ela falava que eram os ossos reais dela, né? E que apareciam quando ela encontrou a luz dela. Tivemos também o manifesto do nascimento, né? Em Born This Way, ela nos traz esse manifesto da Mother Monster, que pra ela, né, era o nascimento de uma nova raça que não carrega preconceitos e num visual totalmente surrealista, alienígena. Aí a gente teve também a continuação de performances incríveis, figurinos incríveis, cenários incríveis. A performance de Born This Way no Grammy de 2011, gente, onde ela entrou naquele ovo gigante, assim. Vocês têm noção de que ela ficou dentro daquele ovo por horas até ela nascer no palco? É muito especial esse álbum. Sem contar que as músicas são completamente movimentadas políticas, né? Social ali, tem toda uma história por trás, uma crítica social que eu amo. E os gêneros e os estilos mais rock and roll, com ground, com techno, eurodance, assim, é maravilhoso. E claro, sempre bebendo das fontes incríveis das referências da vida dela, né? E esse álbum, ele bebe muito da fonte de Bruce Springsteen, Queen e entre outros que sempre foi referência pra Gaga. É um álbum muito importante pra muitos Little Monsters, porque foi o hino supremo, né, da comunidade com Born This Way. Gente, vocês têm noção de que ela foi a primeira música a estrear em 1 na Billboard, trazendo explicitamente as palavras gay, straight or bi na letra. Nem outra música tinha isso, que ficou em 1 nas paradas da Billboard.
Porque para aquela época, né, 2011, colocar isso na rádio global não era para muitos, não existia naquela época. Foi realmente um ato de coragem, sabe? E ajudou a moldar muito a aceitação de várias gerações de jovens por aí, né? Essa era, ela marcou muito sobre saúde mental, empoderamento e combate, né, ao bullying, que esse conceito foi levado para a instituição, onde a Gaga criou a Fundação Born This Way Foundation, que existe até hoje e está aí firme e forte. Ela criou junto com a mãe dela em 2012, né, que é essa organização sem fins lucrativos focado para apoiar esses jovens, né, a saúde mental desses jovens e criar esse mundo mais acolhedor. Cara, essa era também foi muito sobre polêmicas, né, polêmicas com músicas, religiões. Então a gente teve música Judas, que a Gaga foi muito perspicaz em lançar essa música no dia de uma sexta-feira santa. Então assim, tivemos toda essa estética e essa genialidade aí da Lady Gaga. E claro, gente, a Born This Way Ball Tour, que foi a primeira turnê que passou pro Brasil, trouxe a Lady Gaga pela primeira vez no Brasil. Essa turnê trouxe o maior palco já construído para o show pop até então. Ela construiu um castelo medieval gótico gigante de 5 andares que se abria e se movia pelo palco. Foi uma das turnês mais bem-sucedidas da carreira da Gaga e da história, mas também é que cobrou o preço mais alto porque foi nela que, infelizmente, a Gaga sofreu essa lesão no quadril devido a pular e dançar muito e muito consecutiva, né? Ela não parava. Uma agenda bem desgastante e ela acabou tendo essa lesão no quadril e que acabou mudando o rumo da carreira dela, na vida dela, principalmente pra era art pop. Esse peso foi diretamente na era art pop. Então, assim, eu sou muito apaixonada por essa era. Tem um lugarzinho especial no meu coração, sim. E por conta disso, ela vai ficar no meu ranking. Eu tô em dúvida. Tá, eu vou colocar ela em Chorei no Meio do Mercado, sim. Porque é um álbum muito especial, é uma era muito especial, né? Passou pro Brasil, eu não fui no show da Born This Way, mas eu acompanhei todo o processo. Não tem como, ela é muito especial, ela vai continuar sendo muito especial. Agora a gente vai pra era mais caótica da Lady Gaga, assim, incompreendida, pretensiosa, muito assim. Gente, art pop. A Gaga, depois de passar pela lesão do quadril dela, ela voltou com sede, mas com aquela sede de querer trazer tudo absurda, de chocar, experimentar e de sobreviver, claro, né? O art pop, ele foi um conceito muito ousado e muito pra frente do seu tempo, né? Porque a Gaga, ela queria juntar literalmente arte com pop. E naquela época, ninguém fazia isso. Fazer eles se colidirem, trazendo essas telas dos museus pro meio da música comercial da pista. Simplesmente, ela queria fazer isso. Até então, o conceito, ok. A Gaga voltou tão obcecada em criar um sistema de engenharia do pop que ela misturava músicas com tecnologia, psicodelia, moda futurista e essas artes visuais clássicas. A estética visual, ela era uma explosão de referências pro Renascimento. Pra quem estuda história da arte e gosta assim de moda e tal, vai amar. E ainda era misturada com esse futurismo também. Eu não vou dar muito detalhes aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu vou deixar aqui no canal pra vocês irem lá conferir tudo que a Lady Gaga lançou, como foi o conceito, a estética, tudo tá lá escrito, tá? A gente só vai passar por cima de como foi essa era dela caótica. A gente pode dizer que teve de tudo nessa era, né? A gente teve muita coisa caótica nessa era. Uma das coisas mais caóticas que foi é que, tipo, a Gaga, ela ligou o foda-se pra o que era seguro, né? Ela não queria saber mais do seguro. Ela queria explorar e ela se jogou em performance pura. Então ela teve muitos momentos de performances, né? Como Swine na apresentação do SXSW. A artista vomitou tinta nela, né? Então, assim, lá ela já tava recebendo algumas críticas sobre a música, sobre essa era e tal. Então ali ela já começou a performar e depois mandou a indústria da música aí se fuder, porque isso era arte, isso era pop e tudo mais. Então, assim, foi muito conturbado, mas a gente teve muitas coisas incríveis, né? Iria ter muitas coisas mais incríveis também. O que eu mais amo na estética desse álbum é, sem dúvida, a referência para as mitologias gregas, né? Essas deusas, né, da mitologia
dia, que ela mostra principalmente no curta cinematográfico dela, é de Guy, que é onde ela coloca cinema ali mesmo, sabe? Muito lindo, aquelas artes maravilhosas ali. Foi a primeira vez que ela realmente enfrentou uma crítica e uma reação severa, né, do público e principalmente da indústria. Esse tom experimental do álbum assustou os programadores de rádio e a mídia parecia sedenta para ver a queda da maior estrela do mundo. Esse momento de vulnerabilidade extrema e os boicotes que ela sofreu nos bastidores foram cruciais para que ela entendesse o lado tóxico da fama. E, ironicamente, é um tema que ela já previu em 2019. Gente, vocês têm noção de que a Gaga previu a fama dela, ou seja, a ascensão dela, ela previu a queda dela e ela previu o renascimento dela. Então, assim, ela realmente fez 880, assim. Ela só se jogou, falou, é isso. Então, gente, pra gente ir mais rápido, sendo assim, eu vou colocar ela pro literalmente o art pop que deu certo. Porque ele não deu certo naquela época, mas hoje em dia ele realmente envelheceu como um vinho, né? Como a gente fala. Hoje ele é compreendido, todo mundo ama. É simplesmente um caos, né? Um caos experimental que a gente ama. Então é isso. Agora a gente vai pra Tic to Tic, porque foi bem junto com a era art pop, né? Foi ali que teve uma virada de chave, né? Pra Gaga artista respeitada de novo. Então ela voltou a ser respeitada com a era Tic to Tic. Ela decidiu dar uma pausa depois todo esse caos e polêmica que aconteceu com o art pop e voltou alguns anos depois fazendo esse dueto com o Tony Bennett. E aí, mais uma vez, ela decidiu provar o talento dela, que muitos duvidavam, fazendo um álbum totalmente diferente, saindo do pop eletrônico comercial, abandonando isso, dando uma pausa nisso por um tempo, né? E focando em limpar a imagem dela, né? Ela acabou gravando um álbum de jazz com o Tony Bennett, que é o Tic to Tic, o lendário Tony Bennett. Sem contar que foi nessa era que ela também fez aquela performance icônica no Oscar, cantando The Sound of Music, sem aquele caos do art pop, né? Foi ali que o público viu quem a Lady Gaga era de novo. Ela conseguiu conquistar o respeito do público de novo. Eu acho que é por isso que o Tony foi muito importante pra carreira da Gaga, porque ele pegou, assim, quando a Gaga estava completamente destruída, assim, sabe? Pegou na mão dela, trouxe e falou assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai fazer esse álbum juntos. E ele realmente mudou a Lady Gaga, por isso que ela é tão apaixonada por ele, ela tem um carinho gigante por ele, né? Sempre teve, né? Mesmo depois da sua morte. Então eu acho que o Tony foi muito importante pra ela, pra trazer de volta o respeito que a indústria tinha pela Lady Gaga, né? E principalmente trazer esse olhar do tipo, ela não é só roupas extravagantes e esquisita e do pop, enfim, sabe? Ela trouxe esse lado pra provar que ela é uma artista e que ela pode fazer qualquer coisa. A relação dos dois era realmente o coração da era, gente. Eles tinham muito carinho pelo outro, era uma relação de muito respeito, sabe? A química genuína que eles tinham nas gravações era muito bonita e eles chegaram a fazer uma turnê de jazz juntos, né? Isso foi muito legal, porque foi a era que fez essa limpeza de imagem da Lady Gaga, sabe? E ela acabou calando os críticos, né? Que falava que ela tava fracassada, que ela não era mais a mesma, que ela tava acabada, né? Então, assim, acabou tudo isso. Cara, o disco estreou em 1 na Billboard novamente, sabe? Então, assim, realmente a Gaga voltou às paradas como era em The Fame. E também, acho que as pessoas mudaram, né? O público evoluiu, os críticos evoluíram, meio que fez com que esquecesse o que aconteceu, sabe? E esse projeto levou, né, pra eles, né, o Grammy de melhor álbum pop tradicional vocal. E essa amizade incrível que a era trouxe, né, que foi a amizade dos dois juntos, onde a Lady Gaga fala abertamente que ele salvou a vida dela e essa paixão que ela... Ai, eu vou até chorar. Ela sempre fala e sempre falou que ele salvou a vida dela e essa paixão que ela tem pela música. Ela havia sido sugada, essa paixão, por causa da pressão da indústria do pop, e essa parceria deu a ela essa longevidade artística necessária para construir tudo o que veio depois, né, com o Joanne e o filme do A Star Is Born, que a gente já vai falar sobre. Sendo assim, eu até fiquei emocionada. Esse álbum para mim vai
comprou A Cura dos Traumas. A Cura dos Traumas, gente, ele é perfeito. Ele é perfeito pra cura dos traumas, entendeu? Então, assim, não tem nem mais o que dizer. Gente, Joanne foi o álbum mais íntimo e vulnerável da Lady Gaga, assim, sabe? Que ela realmente nos deu uma era crua, essa intimidade, essa vulnerabilidade dela com Joanne. E foi o álbum mais pessoal da vida dela, né? Tanto que é o álbum que tem o nome da tia dela. Foi uma era bem minimalista e bem pé no chão mesmo, e foi focada nas raízes familiares dela. E aí também ela nos mostrou um outro lado dela que a gente já sabia que ela tinha todo esse talento, mas ela decidiu nos provar, que foi fazer um álbum totalmente de country, né? Um country pop. Então ela provando mais uma vez que ela não fica só em um gênero, e trouxe esse country, folk, soft rock para as músicas, né, de Perfect Illusion, Million Reasons, Hey Yo e a faixa título de Joanne, sempre guiadas por guitarras, violões e piano. Foi uma era bem simples mesmo, gente. É uma era que era focada muito nessas raízes familiares, né? A turnê foi uma turnê que ela chama de Dive Bar Tour, é aquelas mini turnês em bares pequenos, né, e suburbanos dos Estados Unidos. Então, ao invés daquelas arenas gigantescas que ela fazia, né, nos palcos de performance e shows, ela decidiu minimalizar para ficar bem mais intimista e bem mais família ali mesmo, vulnerável, e cantava bem pertinho do público, tá? Então, tipo assim, não tinha nem grade ali no público, era bem pertinho mesmo. Essa era foi muito importante também para essa consolidação, né, da carreira da Gaga, porque foi bem no meio da era que a Gaga fez a famosa performance no intervalo do Super Bowl, né? A gente sabe, aquele show no intervalo foi incrível, foi maravilhoso, e teve uma das maiores audiências da televisão mundial. Foi realmente a performance com um marco, assim, na história. Million Reasons também foi um sucesso. Ela virou um hino de superação, gente. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, foi muito legal. Muito, muito, muito incrível. É um álbum muito importante pra carreira da Gaga. E a gente ainda teve também, nessa era, o documentário dela, Gaga 5 Foot 2, que estreou na Netflix, que é onde ela nos mostrou mais vulnerabilidade, mais simplicidade, né? Ali ela nos mostra os bastidores da criação de Joanne, como que ela criou toda a era, ela mostra ali. Também teve os ensaios do Super Bowl, e também ela nos mostra a difícil luta dela contra a doença fibromialgia, que foi nessa época também Rock in Rio, né? Foi na época da era Joanne, que ela ia vir, mas ela cancelou. E aí, alguns dias depois, a Gaga lança o documentário dela na Netflix, e aí a gente descobre sobre essa doença horrorosa que existe, né? E muitas pessoas têm essa doença e não tem cura, mostrando todas as crises que ela tinha ali, né? Da fibromialgia, muito doloroso. Ai, gente, muito triste. Esse documentário realmente me choca ainda e me comove muito, sabe? Ali, ela lida muito também com essa solidão da fama. A gente vê muito isso, ela lutando muito com essa fama, porque ali ela tava tendo até crises no namoro dela com o Taylor, né? Ela até chegou a comentar no documentário que quando ela era bem sucedida na carreira dela, ela perdia o namorado. Ou quando ela era muito sucedida no namoro, né? Parte amorosa, a carreira dela ia pro lixo. Ela era essa balança sempre, sabe? Então, realmente foi uma era muito, muito pessoal da Gaga. Muito. Ela nos mostrou, assim, completamente. Ela abriu as portas da casa dela. No documentário, a gente viu a avó dela, né? Que, infelizmente, hoje ela faleceu. Ali conseguiu ver o quanto a Gaga era família. Sempre foi muito família. E essa foi outra virada de chave pra jornada dela até hoje, assim, sabe? Porque foi essa construção. E eu acho que esse álbum foi muito importante pra essa transição pro cinema. Esse amadurecimento, né, e esse despojamento espontâneo, orgânico de Joanne fez com que o diretor, né, o Bradley Cooper, enxergasse na Lady Gaga essa atriz ideal para interpretar a Ellie. Então foi aí que veio o convite para atuação, para ser a estrela do A Star Is Born, né? Sendo assim, gente, Joanne vai ficar como a cura dos traumas também, porque não teve caos.
Gente, para tudo, porque assim, enquanto eu estava editando esse vídeo, eu comecei a refletir. O significado dos ranks, ele é na minha visão, ele não é do tipo sobre a carreira da Lady Gaga, né? Então, tipo assim, pode ter sido a cura dos traumas pra Lady Gaga, mas pra mim não foi, entendeu? Então, assim, eu acabei esquecendo e me confundindo que esses ranks, essas categorias, elas são de acordo com os meus sentimentos. Então, Joanne, por mais que tenha sido uma cura pra Gaga, tenha sido um álbum incrível, super pessoal dela e tudo mais, e eu adoro, tá, Joanne? Eu vou colocar na categoria poderia ter sido um e-mail, porque eu já explico, e eu tenho um carinho especial também. Porém, eu não posso deixar de dizer que ele foi muito traumático pra mim, porque foi na época do Rock in Rio, gente, e eu fui no Rock in Rio, eu passei pelo cancelamento, então assim, só eu sei como foi sofrido passar por tudo aquilo lá, estar perto do seu sonho ser realizado e um dia antes ela cancela e não tem mais, sabe? Então, tipo assim, veio. Pra mim, ele é um trauma, mas é um trauma que eu tô tentando superar. Eu acho que superou mais depois que eu consegui ir pro Mayhem, sabe? Pro Gaga Cabana. Mas ainda assim é difícil me conectar com esse álbum novamente. Na época eu amei tudo mais, inclusive fiz até a capa, né? Eu recriei a capa e tudo mais. Mas vocês entendem? Porque assim, cada um tem a sua vivência, né? Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo, vocês conheceram a Lady Gaga através de Joanne, mas eu tive uma outra visão. Eu acho que agora ela tá um pouco mais curado, então, ao meu ver, pra mim, assim, mas ainda assim foi um trauma, sabe? Eu gastei pra caramba, eu fui até lá, eu viajei totalmente sozinha, na verdade, eu vloguei aqui pro canal, eu passei muitos perrengues nessa viagem pra poder ver a Lady Gaga, e aí no final não aconteceu, por mais que tenha sido saúde. É um trauma, né, gente? É um trauma, é um gatilho, fica marcado na história. Ela conseguiu se redimir com o Gaga Cabana, isso óbvio, mas ainda assim, não é que, tipo, ficou faltando algo álbum, assim, sabe? É um álbum que eu não consigo me conectar tão mais quanto os outros. Eu adoro, de verdade. Entre os outros, ele é o que eu menos me conecto hoje em dia, sabe? Já me conectei muito mais com ele, claro. Mas hoje em dia eu tenho mais conexões com outros, sabe? Mas eu espero que vocês compreendam. Então ele ficou aqui em Poderia Ser o E-mail, não porque faltou algo, porque eu acho que foi uma era bem completa. A Gaga lançou tudo que tinha que lançar, mas porque eu não me conectei tanto assim com ele. Beleza? É isso. Bora pro vídeo. Volta. Aguentem aí, por favor. Quem vai ter trabalho pra editar sou eu. Vocês vão assistir a hora que vocês quiserem. Gente, a era de Stars Born, pra mim, foi uma das eras mais incríveis e importantes pra essa junção de renascimento da Lady Gaga, sabe? Porque foi essa fusão perfeita entre a ficção e a realidade. A jornada da personagem Ellie, ela se encaixa perfeitamente com a história de vida da Lady Gaga, né? Pra ela fazer essa era, ela adotou essa estética mais clássica, né? Um visual clássico e sofisticado, que as grandes divas do cinema antigo tinha, como a Marilyn Monroe, a Audrey Hepburn, alguma coisa assim, eu não sei falar. Nos tapetes vermelhos dos festivais de Veneza e do Oscar, ela foi desfilando com os vestidos de alta costura, aqueles da Tiffany de 128 quilates, e que foi usado apenas por Audrey. Sem contar que no cinema ela teve uma química estritamente incrível com o Bradley Cooper, né? Essa parceria deles e essa amizade pública fizeram com que os dois tivessem esse combustível pra era, sabe? As entrevistas, gente, era uma cumplicidade dos dois. E as apresentações também alimentou muito a narrativa romântica de que eles teriam alguma coisa, algum casinho ali. E acabou prendendo a atenção do mundo inteiro. Aumentou os boatos e os burburinhos de que eles teriam alguma coisa. E eu não vou negar que na época eu shippei muito. Mas eu sabia que não tinha nada a ver, que sempre foi muito profissional. Gente, essa era foi uma das eras mais incríveis também. Eu vou falar isso em todas, né? Eu sei, mas é que assim, realmente, cada era tem um lugarzinho especial no meu coração, sabe? Ela simplesmente nos deu o fenômeno global que é até hoje, que é Shallow. Ela se tornou um dos maiores marcos culturais da música. Ela dominou as rádios
vídeos, as performances de streaming e virou esse meme global, né? Sem contar que ela se tornou a faixa mais premiada da história. Ela acumulou Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, é BAFTA, né, que fala isso, e os 4 prêmios do Grammy. A gente sempre fala, ai, se tem Lady Gaga, eu assisto, ou eu escuto. Porque é isso, cara, a Lady Gaga, ela se tornou tanto um marco, um fenômeno, que mesmo as pessoas que não gostavam dela na época, passaram a gostar, principalmente depois dessa era de A Star Is Born. Eu acho que foi a virada de chave para trazer novos públicos pra Gaga, novos fãs, novas gerações pra música dela, tanto gerações mais antigas quanto gerações novas, né, miniaturas de Little Monsters. Então realmente foi essa versatilidade da Gaga, e aí ela englobou tudo. E a Gaga levou o Oscar, né, como melhor trilha sonora. Fez com que ela atingisse milhões de cópias, tanto na trilha sonora quanto nas bilheterias do filme. Então isso fez com que a Gaga furasse completamente aquela bolha que ela tinha do pop jovem, do público, né, pop jovem, e passasse a ser amada por um público completamente diferente, mais amplo também, se tornando esse nome unânime na cultura pop, né? Pra mim, A Star Is Born realmente um hino, um ícone maravilhoso, assim. Eu amo o filme, eu sou completamente apaixonada pelo filme. Eu amo a trilha sonora do filme. Sendo assim, eu vou colocar... Ai, gente, agora eu tô em dúvida entre A Cura dos Traumas e Chorei no Meio do Mercado. Eu acho que eu vou continuar colocando em A Cura dos Traumas, porque ela continua sendo um álbum limpo, a da Gaga, mais assim, intimista e tudo mais. Gente, mudei de novo. Cara, eu tinha falado que, tipo, seria a cura dos traumas pra Lady Gaga, mas é pra ser na minha visão, no meu sentimento, né? E eu não tinha entendido, eu fiquei confusa. Então, por mais que tenha sido um álbum limpo, maravilhoso e cura dos traumas, porque foi realmente as 3 fases, né? Tic to Tic, Joanne e A Star Is Born foi a fase da cura dos traumas pra Gaga realmente. Porém, ao meu ver, na minha percepção e nos meus sentimentos, a Star Is Born, ela fica muito no Chorei no Meio do Mercado, porque é um álbum maravilhoso. Eu sou apaixonada pela essa era, né? Além de ser um álbum, é uma era. A era incrível, foi a era que trouxe a Lady Gaga pro cinema pra gente, como atriz principal. Então, assim, tem um peso gigantesco nos meus sentimentos e pra carreira da Lady Gaga também. Foi aqui que a virada de chave para a nova geração, como eu falei, né? A virada de chave mais crucial de todas as mudanças, sabe? Vai ficar no Chorei no Meio do Mercado. Ele tem o meu coração. Esse álbum para mim é realmente muito importante. Eu sou muito apaixonada por esse álbum e por essa era, né? Eu tô esquecendo porque é era. Eu tô colocando os álbuns ali para ficar mais fácil de visualizar, mas às vezes eu esqueço que a gente tá falando de era. Por isso que ela fica no Chorei no Meio do Mercado, porque ela tem o meu coração, assim como The Fame e Born This Way. Gente, agora a gente vai pra Cromática, porque assim, foi o álbum mais aguardado da Lady Gaga de retorno, porque até então a gente tinha a Gaga Jazz e a Gaga Country, mas a gente estava querendo a volta da Gaga do pop, porque a gente conheceu ela como pop e a gente queria muito que ela voltasse pro pop. Então foi realmente o álbum mais aguardado dela para esse retorno, né? As suas origens, como a gente pode dizer. Muitos anos fazendo jazz, country e cinema. Então a gente tava assim, em êxtase, querendo saber o comeback dela pro pop. Só que ela decidiu voltar à armadura e pro meados de 2020, 2022, ela trouxe pra gente o Cromática, que eu amo tanto, tá? Só que infelizmente, como tudo nessa vida tem que passar por perrengues e nada são flores, a era, infelizmente, ela foi bastante prejudicada por conta da Covid, né, gente? Infelizmente, a gente teve aí, coincidiu o lançamento de uma pandemia junto e tornou os lançamentos mais difíceis, né? Tanto que eles tiveram que reprogramar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, né? Era pra ser muito mais grandiosa do que foi e acabou sendo bem menos do que deveria ter sido. Só que mesmo assim ela acabou sendo uma das eras mais terapêuticas da carreira da Gaga. Também já tenho aqui no canal falando sobre essa estética conceito visual. Vou deixar aqui pra vocês, então não vou me aprofundar mais. Mas basicamente a Gaga nos trouxe esse planeta distópico e colorido.
colorido. Somos coloridos, tudo é lindo. Onde a cura e a dança andavam de mãos dadas. Ela sempre teve essa pegada do tipo, a dança pode curar, sabe? A dança e a música cura. E o conceito principal dessa era dançar através da dor. Tivemos muitas referências também, é uma era que passou por muitas cores, né? Tivemos cores de rosa-choque, couros, estacas, performances altíssimas, muitos elementos de ficção científica também, como visuais alienígenas e principalmente que lembrava esse mundo do Mad Max, né? Que um animes futuristas também. E aí ela teve esse retorno, né, do pop house puro com o Stupid Love, 911, Rain on Me, são assim incríveis. Por conta da pandemia, eles tiveram que adaptar muitas coisas. Então, tipo, uma das apresentações do VMA, né, de 2020 com a Ariana Grande, que é o par dela em Rain On Me, elas fizeram com máscaras e elas revolucionaram as máscaras, bem tecnológicas e personalizadas para cada artista ali, né? E elas mudavam de cores também. É um álbum muito importante também, assim como todos os outros álbuns da carreira dela. Esse álbum é um álbum de cura. Ela literalmente nos conta os processos que ela teve, os traumas, as crises de pânico, os usos de medicamentos. Ela fala em 911 sobre isso. E, claro, com as dores da fibromialgia. Então, ela vai passar por esses traumas da vida dela, todas essas questões, num processo de cura, que é literalmente você dançar no meio da dor. E ela fala muito sobre saúde mental. Só que é um álbum que realmente foi prejudicado por conta da pandemia. Foi incrível, mas poderia ter sido muito mais incrível. Tinha muitas coisas para ser lançado, né? Eles tiveram que fazer uma pausa de 2 anos pra começar a turnê por conta da pandemia, porque a gente não tinha nem vacina. Tava todo mundo morrendo e, meu Deus, como que vai fazer um show, uma performance com milhões de pessoas ali suscetíveis a morrerem, né? Então, assim, eles tiveram que pausar, né, por 2 anos, por conta principalmente das restrições sanitárias dos órgãos de saúde, pra pausar, e 2 anos eles ficaram pausados. Assim que começou a ter as vacinas, ela conseguiu retornar, né, só em 2022, com essa turnê em estádios pra turnê da Chromatica Ball. O palco, ela inspirou nessa arquitetura brutalística, sabe? E foi um show dividido por narrativas da própria cura dela. E foi uma turnê que esgotou, tava todo mundo sedento por Lady Gaga. Então ela foi esgotada mundialmente, né? Bateu recordes. E foi muito aclamada pela crítica, provando mais uma vez o seu poder de lotar estádios. Com o Chromatica, a Lady Gaga mostrou que não importa o quanto ela mude ou explore outras vertentes da arte, ela sempre saberá como governar o seu próprio império pop, transformando o sofrimento em uma grande celebração coletiva. Foi um álbum que foi lançado no meio de um caos, teve as suas dificuldades, principalmente por conta da pandemia, mas foi um sucesso, bateu recordes e recordes. Sendo assim, eu vou colocar ele em o art pop que deu certo, porque também envolvia caos. Chromatica é incrível, eu colocaria tanto ele em um art pop que deu certo, quanto Chorei no Meio do Mercado, porque são as duas categorias que eu acho que mais representa. Pra mim, ele é muito coração quentinho. Eu sou muito apaixonada por esse álbum. Ele é um álbum de cura. A gente consegue sentir as dores da Lady Gaga em cada música, mas ao mesmo tempo a gente vibra e celebra porque dança no meio da dor. A gente agora vai pra Love for Sale, que também foi uma era muito incrível e que marcou, né, uma das despedidas mais emocionantes e significativa da carreira da Gaga. Foi o segundo álbum de projeto de jazz, né, gravado em parceria com o Tony Bennett, só que dessa vez eles fizeram um álbum totalmente em homenagem ao compositor Cole Porter. E esse álbum serviu como o último registro musical da carreira do Tony Bennett, né? Porque ele havia sido diagnosticado com Alzheimer e infelizmente ele veio a falecer. É muito lindo de saber que o último registro musical foi com a Lady Gaga. Love for Sale foi uma era que foi muito em volta de uma atmosfera de emoção, respeito, celebração da história de da música americana, sabe? Era muito lindo de ver nas apresentações o quanto a conexão deles
era assim transcendente pra música, sabe? A Gaga sempre guiava o Tony com muito carinho. O público conseguiu testemunhar essa genialidade deles, né? O ponto alto da era foi aqueles 2 shows especiais que eles fizeram na Radio City Music Hall, em Nova York, intitulados como One Last Time. Esses 2 shows foram os últimos das apresentações públicas e da vida do Tony, né? Novamente, é um álbum de testemunho de talento puro, porque cantar jazz precisa e exige um controle muito técnico de vocal e impecáveis, né? E entregar duetos perfeitos e performances solo brilhantes, né? Como em Do I Love You, não é pra todo mundo, assim, não é pra muitos, é pra bem poucos, inclusive. E a Gaga relembrou ao mundo que por baixo de qualquer peruca pop ou maquiagem conceitual, ela é uma musicista e intérprete de primeiríssima linha. O reconhecimento histórico, né, que esse álbum teve e as premiações rendeu pra Gaga e pro Tony 2 prêmios no Grammy de melhor álbum pop tradicional, incluindo de melhor álbum pop tradicional vocal, estendendo o legado da Gaga em premiações fora do nicho da música pop comercial. O álbum foi extremamente importante pro Tony Bennett, porque a Gaga literalmente estabeleceu esse legado do Tony, né, como a guardiã do legado dele, porque ela vai levar esse legado musical pra ele pra vida inteira, né? A forma digna, amorosa e artística com que ela conduziu a despedida do seu grande mentor mudou pra sempre a percepção do público sobre o seu caráter e a sua devoção à arte. Ao mesmo tempo em que a Gaga tem o sentimento de que ele salvou a vida dela, hoje eu acredito que a família dele, até o Tony, seja de onde ele estiver, tenha esse sentimento do que, tipo, ela salvou a vida dele, ou ela salvou o legado dele, assim, sabe? Acho que foi uma forma de retribuir mesmo todo esse carinho e esse amor que ele teve com ela e como ele transformou a vida dela, sabe? Moldou a vida dela. Sendo assim, eu adiciono esse álbum também A Cura dos Traumas, que é aquele álbum levinho, gostoso, delícia de escutar. Eu adoro escutar esse álbum quando eu tô fazendo comida, tá? Dica, é ótimo pra cozinhar, porque eu me sinto, assim, muito italiana. Eu não sei, eu me sinto muito italiana. Fazendo comida, escutando jazz, eu acho muito chique. Gente, agora a gente vai pra era Harley Quinn, que eu amo tanto! Olha aqui, eu juro que não foi pensado, tá? Mas tá aqui. Eu amo essa era, eu amo essa estética, e a gente vai falar sobre ela agora. A era Harley Quinn, gente, foi um dos passos mais teatrais que a Gaga já deu na vida dela. Ele serve como um álbum companheiro do filme, né, do Joker. O mais incrível é que esse álbum é um álbum à parte, é um álbum autoral que ela se sentiu à vontade de fazer. Ela sentiu que, tipo, a personagem dela não tinha terminado ali e ela queria fazer algo a mais do que aquilo, do que só aquele filme. E ela nos entregou o Harley Quinn. A Lady Gaga, ela chegou a definir o álbum como pop melancólico, porque ele mistura jazz com rock, com surf rock e esse clássico cancioneiro americano, sobre a ótica de uma mente completamente psicótica e apaixonada. O conceito central literalmente foi essa fusão entre a Lady Gaga e a personagem dela. Ela não estava apenas cantando músicas antigas como, né, In Love for Sale, Tic to Tic e tudo mais. Ela estava cantando através da mente instável, obsessiva e perigosa da Arlequina. Para mim, esse álbum foi muito importante para a carreira da Gaga porque ela criou um gênero próprio. Como eu tinha falado, ela conseguiu unir 2 vertentes distantes da sua carreira, juntando esse jazz clássico refinado e com esse pop teatral e chocante que ela tinha do início da carreira dela. Ela conseguiu provar que o jazz não precisa ser apenas comportado, ele também pode ser punk, caótico e principalmente cinematográfico. Ela conseguiu nos mostrar nesse projeto a entrega, né, o nível de entrega da Gaga atriz. Ela não quis entregar apenas uma trilha sonora pro filme, ela precisou expelir a energia da personagem, criando um corpo de trabalho musical totalmente novo. Então, o álbum, ele serviu como essa extensão artística
da sua atuação nas telas. Sem contar que ele funcionou como uma transição perfeita pro LG7. É como se fosse aquele aperitivo perfeito, sabe? Sem contar que ela lançou o especial, né, do Harley Quinn, do show intimista. Ai, lindo, a coisa mais linda do mundo. Sendo assim, eu vou colocar ele como... Cara, eu coloco ele como chorei no meio do mercado. Porque ele também tem o meu coraçãozinho, tá? Ah, ele é perfeito, gente. Eu amo a estética de Harley Quinn. É um álbum muito incrível visualmente falando, assim, sabe? É um álbum autoral, cara. Tipo, a própria Gaga fez, assim, sozinha. Ela criou um gênero novo. Pra mim, ele fica, assim, bem lá no topo, sabe? E chegamos à Era Mayhem. Luana do Futuro aqui. Eu estava editando o vídeo e acabou que deu um problema na gravação. E eu senti que ficou faltando algumas coisas pra falar sobre essa era. Então, eu decidi vir aqui agora fazer esse vídeo pra vocês. Olhar pra trás hoje e analisar a Era Mayhem é entender que a Lady Gaga não entregou só mais um álbum. Ela entregou um verdadeiro renascimento. O que a gente viu não foi um ciclo normal de lançamentos. Foi uma jornada bizarra e genial que misturou essa dor real com a arte pura. E o aviso ele veio lá atrás, vocês lembram? Quando aquelas simples cartas de tarô apareceram no site dela de surpresa. Ali eu já entendi que não iria ser um álbum comum. O conceito principal da Era Mayhem era aquele lance de ferimento intencional, mas que virava caos. E olhando para os meus vídeos, né, para as minhas análises antigas, eu vejo que o grande trunfo da Gaga foi ter aquela coragem de mergulhar profundo e de cabeça pro dark pop industrial. As faixas como Abracadabra e Disease, ela não só voltou para as raízes dela, como também levou o som para um nível de maturidade técnico absurdo. Isso foi simplesmente um abraço pro passado, mas também de olho no futuro e no experimental. E o que falar da Mayhem Ball? Gente, a passagem dela pelo Rio de Janeiro provou que essa turnê foi um evento histórico. No palco, a gente viu uma Gaga no topo do mundo, saudável, estável e transformando qualquer limitação em puro espetáculo. E tem aquela estética de museu, o jogo de luzes, a narrativa visual. Nada ali era só para entreter. Era literalmente uma cinebiografia acontecendo ao vivo e na nossa cara. E para fechar com chave de ouro, o especial do Mayhem Wrecking selou esse compromisso dela com a arte conceitual. Ela transformou o palco em um altar e entregou uma performance quase religiosa. O Wrecking, ele não foi uma despedida triste, mas foi uma prova de que o caos, quando bem organizado, ele vira arte. Ela mostrou que algumas fases precisam acabar para que o novo possa nascer. No fim das contas, o que fica da Era Mayhem não só são as guitarras pesadas ou os visuais chocantes, mas sim a lição de que a arte é o único lugar onde a dor vira a beleza. A era acabou, mas esse caos planejado, ele vai ecoar na cultura pop por muito tempo. A Gaga provou mais uma vez com a Era Mayhem que mesmo no meio da maior desordem, ela sempre sabe encontrar a luz de novo. Por isso que ela entra na categoria do meu ranking como a mãe de todas. Gente, não tem como ser diferente, simplesmente porque é a Era que fez com que finalmente eu conseguisse assistir o show. Ela trouxe pro Brasil de novo essa Era maravilhosa, mesmo que tenha sido em The Art of Personal Chaos, não foi literalmente na Mayhem Ball, mas foi no mundo da Era Mayhem, e foi uma era que eu senti que foi a melhor fase da Lady Gaga, tanto em quesitos de nada dar errado, porque, gente, eu não consigo me lembrar de nada que tenha dado errado nas estratégias deles de lançamento. Se vocês lembrarem, coloca aqui nos comentários. Eu acho que foi a única era da Gaga que não deu errado em nada. Foi o time perfeito, ela entregou tudo em time perfeito. Na época perfeita, tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. E por isso que ela entra em A Mãe de Todas, porque ela fechou com chave de ouro o 7º álbum dela, assim,
grandiosamente. Ela entregou tudo que a gente sempre quis. Então, só pra recapitular, a mãe de todas ficou com a era Mayhem. Chorei no Meio do Mercado ficou com as eras de The Fame, Born This Way, A Star Is Born e Harley Quinn. O Art Pop que deu certo ficou com as eras de The Fame Monster, Art Pop e Chromatica. A Cura dos Traumas ficou com Tic to Tic e Love for Sale. E o Poderia Ter Sido um E-mail ficou com Joanne. Porém, como eu falei pra vocês, não é porque faltou alguma coisa, né? Eu sinto que foi a que eu menos me conectei ultimamente. Lembrando que isso também não é uma disputa, tá? É só pra gente ranquear. Isso é na minha visão, é na minha percepção, quais são as que eu mais me conecto e quais as que eu não me conecto tanto. Por isso que Joanne está na categoria de Poderia Ter Sido um E-mail, mas não porque faltou algo, mas sim porque eu não me conectei tanto com ela. Eu já me conectei mais no passado, na época do lançamento, hoje em dia não mais. Porém, ela é incrível, eu ainda continuo escutando algumas músicas, mas é aquela que a gente deixa de stand-by. E quando lembra uma hora ou outra, aí escuta alguma coisa. Eu sei que ficou um vídeo gigante, eu peço perdão, mas se vocês estão até aqui comigo, sinal de que vocês já estão acostumados que eu falo demais mesmo e que estavam curiosos para saber a minha análise, né? Meu rank e tudo que eu iria falar. Eu quis me aprofundar mais na era Mayhem por conta disso, por ser a minha era preferida. E mesmo eu já tendo falado sobre ela aqui no canal muitas e muitas vezes, eu acho que uma análise mais reflexiva tava pedindo para esse vídeo aqui, sabe? Como eu senti, bateu no meu coração, eu precisei vir aqui gravar esse final em outro dia, outra roupa, outra tudo aqui, né? Por isso que vocês estão vendo que tá tudo diferente. Me fala aqui nos comentários quais são o ranking de vocês. Eu quero saber. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Deixa seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.